professora Lília Donzelli, ela é psicóloga, ela é psicopedagoga, ela é também psicóloga escolar, professora, inclusive ela é professora aqui da nossa pós-graduação em Neurociência Aplicada à Educação, né? É sempre uma honra, né, estar com ela, participar, né, aí desses momentos com ela, uma excelente profissional, né, muito atenta, né, enfim. Sou até para poder falar sobre ela, sou até suspeita, né, professora Lília? Ela é coordenadora também pedagógica do Fundamental 2 do Colégio Agostiniano aqui em Goiânia, tá? Professora, muito bem-vinda a esse momento, né? Seja bem-vinda à nossa casa, né? À nossa família Uni Goiás, tá? E a palavra, então, é com você. Então, tá bom. Gente, é uma alegria para mim, uma honra, né, poder ser convidada pela Unianhanguera para estar falando para os meus colegas. E espero que seja um tempo proveitoso, frutífero, agradável, né, não seja cansativo, e que eu possa vir contribuir com a minha prática, porque a gente tem um currículo, porém o que nos dá lugar de fala é a nossa prática, né, é o nosso dia a dia, é o caminho que a gente percorre na educação, e já são 26 anos de educação, então é desse lugar que eu vim falar, né? De um lugar de igual para igual. Então, obrigada pela participação de cada um que está aqui, né? Conciliar a nossa formação com os nossos afazeres não é tarefa simples, então eu sei que todos que estão aqui fizeram um esforço para estar, e por isso, né, eu peço a Deus que eu possa honrar esse convite e trazer algo significativo para todos vocês que estão aqui tirando esse tempo para participar dessa webinar. Então, de antemão, já agradeço a professora Michele, em nome da Unianhanguera, que me fez esse convite e confiou para mim esse tema. Um tema que parece assim já ser tão falado, conversado, mas que a gente também sente que ainda é preciso insistir nele, né? É um despertar que a gente tenta promover constantemente de uma necessidade, onde essa necessidade se esbarra em alguns entraves aí, e que às vezes vai ficando encostada, né? Uma prioridade que vai ficando em segundo plano. Então, assim, eu começo, né, essa webinar com aquela velha citação, né, do filósofo que diz, só sei que nada sei. Essa frase, ela nos traz para um lugar de humildade, para um lugar de pensar que quanto mais a gente estuda, quanto mais a gente acha que sabe, é aí que a gente entra em contato com tudo que a gente não sabe. Não sei vocês, mas quanto mais a gente, assim, eu vou fazendo cursos, estudando, e até para preparar um momento como esse, quando a gente vai se debruçar, né, em fontes, referências bibliográficas, a gente vai ver, nossa, quanto mais eu leio, mais eu preciso ler, quanto mais, né, eu estudo, mais eu sinto necessidade de me aprofundar, porque às vezes a gente tem o conhecimento, sim, porém a gente tem de forma superficial em algumas áreas, né, até porque ninguém é bom em tudo, mas a gente acho que tem que partir desse princípio, de pensar que a formação, ela só vai acontecer, né, nessa nossa área profissional de forma continuada, se eu tivesse a humildade de entender que, por mais conhecimento que eu já tenha adquirido ao longo da minha carreira, né, ao longo da minha formação profissional, ainda há muito a percorrer, a adquirir, a buscar, né, e até porque a nossa profissão, ser professor, é uma profissão que exige de nós muita renovação, né, uma renovação constante. Tá aí o 2020 que não me deixa mentir. Um ano que veio para confirmar isso em nós, para quem já tinha essa concepção, e um ano que veio para revelar
para trazer isso à tona para quem achava que já sabia tudo, para quem achava que já sabia muito e para quem achava que na sua prática não tinha necessidade de mudar nada, porque do jeito que estava realizando já estava satisfatório. Então, a gente tem aí um ano que nos virou do avesso, que trouxe para nós, assim, muito desconforto. E eu falo em desconforto porque ele nos tirou do nosso lugar. Ele desacomodou todo mundo, ele desinstalou todos nós. E não só nós da educação. Isso aconteceu em todas as profissões. Né? Eu acho que em todas as áreas, o 2020 foi revolucionário. Quem soube aproveitar, né, depois que passa a dor, depois que passa o desconforto, a gente começa a ter mais clareza e vai organizando mais o pensamento e os sentimentos e vai vendo que não é de tudo ruim, né? Todo esse furacão também traz junto dele oportunidades. Oportunidades que aí vai caber a cada um saber pegá-las, aproveitá-las, né? Quando a gente já transpassou o momento da aflição, da queixa, do medo, aí a gente começa a ver as oportunidades até mesmo nos contextos adversos, como é esse contexto que a gente está vivendo ainda, né, em tempos de pandemia. E uma grande oportunidade que o 2020 nos trouxe através de toda essa reviravolta foi de nos colocar para adquirir conhecimentos que até então muitos de nós, enquanto educadores, não tínhamos. Conhecimentos tecnológicos, a gente sair ali da nossa lousa, né? A gente sair da nossa sala de aula, da forma expositiva de dar aula e passar a dar aula aqui, né? Por essa tela. E ainda conseguir, ainda com um grande desafio de prender a atenção do nosso aluno, de promover engajamento, de conseguir também, né, trabalhar com essa ferramenta, com tudo que ela pode oferecer de possibilidades. Então, a gente viu aí um profissional que teve que se reinventar da noite para o dia, a toque de caixa, para conseguir exercer todas as suas atividades. Eu escutei muito, assim, em 2020, que a escola se reinventou. E eu sempre questionei essa frase. E eu falo escola, claro que eu estou falando da universidade também, né? De todo o ensino, tanto desde o ensino básico até o universitário, né? Porque todos nós passamos pelo mesmo processo, de ter que sair da forma presencial e trabalhar na forma virtual. Eu fico assim, quando eu falo que eu questiono porque eu penso, a gente reinventa aquilo que já existe. Nós, na educação, a gente não existia de forma remota, a não ser nos cursos EAD, né? E, assim, aqui para nós, em Goiás, se tratando de Goiás, de região, nunca foi também forte, né? O EAD é muito, às vezes, tem uma adesão maior e uma força maior em outras regiões, não na nossa, né? Na nossa isso ainda é miúdo. Então, assim, se reinventar, não, a gente teve que nos criarmos. Nós tivemos que nascer de novo nesse tempo de pandemia. Nós criamos um novo formato de ensino, uma nova escola, a partir de um ponto de partida que a gente também não tinha nenhum ponto de referência, né? Eu acho que em 2020 todo mundo foi tateando para encontrar esse caminho, e na hora que a gente estruturou isso, eu penso que muitos de nós, enquanto profissionais, percebemos o quanto a gente precisava investir em formação nessa área. E eu falo que, assim, muitas vezes o desafio vem, e é o desafio que provoca essa necessidade da formação continuada.
Porque enquanto a gente está, né, acomodado no nosso fazer, acomodado nas nossas atividades, né, no nosso formato, é onde a gente cai, né, tende a cair na questão de achar que já está bom, que está satisfatório, né, os meus alunos estão aprendendo, através das avaliações eu tenho uma boa devolutiva, né, e por aí a gente vai conduzindo, e o tempo vai passando. Mas, como eu disse, nós somos profissionais que, antes de mais nada, temos que estar abertos às mudanças, às adaptações, né? Temos que estar abertos assim, ao novo, porque como que eu alcanço o meu aluno se eu não estou pronto para as indagações que vão chegar, né? Para as situações todas que cada geração encontra, aparece, vem e nos mostra, né? Eu penso que aqui não tem ninguém com menos de 10 anos de carreira, acredito, e a gente, quando olha para trás, percebe que o alunado de 10 anos atrás não é o mesmo aluno que chega para nós hoje. E mesmo na universidade. Eu penso que na universidade vocês sentem muito um reflexo dessas mudanças, né? E aqui no ensino básico, a gente vai tendo que fazer o tempo inteiro o quê? Não mudanças, mas adaptações na didática, na prática, na metodologia. Não dá para a gente ensinar como a gente ensinava há 5 anos atrás, né? Então, a gente está tendo sempre que revisitar a nossa prática para a gente poder oferecer aquilo que o nosso aluno dessa geração, desse momento atual, vem buscar, né? Qual é a necessidade dele. Eu falo que, eu faço muito esse paralelo, esse comparativo de que a relação aluno e professor é muito parecido com a relação de pais e filhos. A gente, enquanto pais, às vezes costuma dizer, né? Ah, eu educo tudo igual, eu crio tudo igual, eu faço tudo igual para todos. E a gente sabe que não deve ser bem assim, porque cada ser é um ser único, individual, singular, e para cada um a gente tem que dar aquilo que ele precisa, né? Assim, nessa relação com os nossos alunos. Acho que, assim, seria inapropriado a gente falar que as nossas aulas, né, que a nossa metodologia é a mesma de tempos atrás, porque o jeito de dar aula é assim, né? Mas o meu alunado já não é mais. Então, para esse alunado que vem ao nosso encontro, e agora é tempo de recebê-los, início de ano, eu tenho que primeiro sentir o que é, né, que ele vem em busca, do que é que ele vem em busca, de que maneira que eu consiga alcançá-lo, para daí sim eu fazer o meu planejamento, pensar na minha didática e ter uma propositura, né? E aí, nesse primeiro momento, o que eu digo aqui, eu estou falando já de uma dimensão da formação continuada, que é da dimensão pessoal, que parte dessa pergunta que a Michele já lançou aqui no início, para que a gente refletisse ao longo desse tempo que a gente vai estar aqui conversando sobre esse tema. Como que, né, eu me vejo enquanto professor, como que eu me avalio enquanto professor, essa autoavaliação, essa é a dimensão pessoal da formação continuada, porque a formação continuada, né, o povo já nos diz que ela tem 3 dimensões, a pessoal, a institucional e a formação mútua. Então, a gente começa a refletir sobre a dimensão pessoal, né? A Michele já lança aí para nós essa reflexão. E essa reflexão, ela é importante para que, nesse momento de olhar para a gente comece a detectar o que falta, onde que é que eu preciso investir, em qual parte que eu tenho que me aprimorar, para eu ser esse profissional que consegue atender, ir ao encontro da necessidade do meu aluno. Porque a dimensão do ser professor, a gente também sabe, hoje a gente compreende, que ela ultrapassou a dimensão de só transmitir conhecimento. Né? Se tem uma coisa também que a pandemia nos confirmou, é que ninguém substitui o professor. A tecnologia não substitui o professor. A gente não precisa temer isso. Eu acho que isso saiu, né,
do coração da gente, esse temor saiu do coração da gente quando a gente percebeu que o nosso aluno, ele não interage virtualmente como ele interage presencialmente. A virtualidade, né, a tecnologia, ela possibilita o aluno ir atrás da informação. Porém, quem decodifica essa informação para o aluno e transforma ela em conhecimento, somos nós. Então, a gente sabe que o nosso papel é muito mais amplo. E por ele ser muito mais amplo do que só transmitir informação, é que a gente precisa abarcar as necessidades dos nossos alunos, e para abarcá-las, eu tenho que primeiro fazer esse exercício de investigar em mim onde é que eu ainda estou incompleto, onde é, em qual área, em que parte do meu exercício profissional, da minha formação, que eu tenho que investir, que eu tenho que ir em busca, e isso também se reconfigura com o passar do tempo. A gente vai fazendo, né, às vezes, tantas formações que nem sempre agregam, justamente porque eu não faço antes essa autoavaliação, né? E aí começa uma série de frustrações, achar, não vale a pena, é tudo igual, muito do mesmo, né? Estou gastando dinheiro, estou gastando tempo, e a gente, às vezes, se desmotiva por não fazer boas escolhas, porque também não sabia onde, em que investir, em qual área, em qual campo investir nessa formação, porque não fez primeiro essa autoavaliação, né? E, além do que, também, a gente sabe que para a gente pensar numa formação continuada, ela também está muito interligada com o momento profissional que a gente se encontra, né? Se eu sou um professor de educação básica, eu tenho que investir naquele momento numa formação que me dê competências para esse exercício, né? Se eu sou um professor universitário, eu tenho que investir em formações que me deem habilidades e competências para aquele exercício, né? Então, assim, não é a gente sair atirando para tudo quanto é lado e fazendo tudo quanto é curso, isso não é formação continuada, né? Isso você não saber nem para que lado você deve ir. Então, por isso que a primeira dimensão da formação continuada é a pessoal. É onde você se investiga para você poder analisar onde vão ser canalizados os seus esforços e investimentos financeiros, né? Em qual parte aí que é necessário fazer esse investimento. Informação é investimento, né, gente? Informação é investimento de tempo, é investimento financeiro, e um investimento que dá muito retorno. Um investimento que dá um retorno, assim, para a sociedade. O bacana da formação, quando a gente investe na nossa formação e, enquanto professor, eu coloco essa formação à disposição, porque não adianta nada eu ter o conhecimento e não partilhá-lo, ele vai ser inútil. Quando eu coloco essa formação à disposição, é a minha contribuição para a sociedade. É a minha contribuição para transformar o meu arredor, né? A minha comunidade, o meu nicho aqui ecológico, né? Então, a gente entra numa outra dimensão da formação continuada, que é a nossa formação continuada institucional. É aquela que, entre pares, a gente está ali no dia a dia, conversando com os nossos colegas, para saber, né, quais são as práticas, o que eles estão adotando, quais as fontes, como que eles estão realizando as atividades, e começa a colocar à disposição também o nosso saber. Eu falo que 2020, a gente sobreviveu a ele com lucidez e sem tanto pânico eu não digo, mas assim, a gente acha que conseguiu chegar ao final do ano de 2020 inteiro e ainda emocionalmente equilibrado e estável, porque aqueles que tiveram, sabe, que é uma rede de cooperação, uma rede colaborativa. Essa rede colaborativa entre nós, professores, seja na universidade, seja nas escolas, foi o que promoveu em nós a condição de atravessar a onda forte que chegou para a gente.
foi no momento em que a gente se uniu, que a gente, né, enquanto comunidade educativa, se deu as mãos, que a gente conseguiu superar as dificuldades. E eu penso que na universidade não deve ter sido diferente também, não. Quando a gente coloca, né, quando a gente promove esses encontros, onde existem as partilhas, existem as trocas, e muitas vezes esses encontros tornam-se até terapêuticos, para que a gente possa ter um espaço também para desabafar, para falar das nossas dificuldades, das nossas angústias. Isso tudo não deixa também de ser uma formação institucional, né? Aquela que a gente vai trabalhando esse exercício de pensar a prática, onde a prática de um colega inspira na nossa prática, né? Eu acredito que dentro da educação, eu acredito porque eu espero que assim seja, a gente não se veja como concorrente, né? A gente se veja como colegas, onde podemos nos apoiar uns nos outros para sermos a gente mesmo, né? Onde a prática de um inspira a prática do outro, e nessa troca a gente, um vai pondo luz na estrada do outro, e a gente vai crescendo e promovendo uma educação frutífera, né? Então, essa seria a segunda dimensão da formação continuada, a dimensão institucional, onde, dentro da instituição, essas trocas de saberes, né, essa partilha, esse exercício de pensar a prática, inspira uns aos outros. E com isso a gente se forma no cotidiano, a gente se forma na convivência com o nosso colega, a gente se forma numa indicação de um livro, que um colega diz para nós, olha, eu fiz um curso ali, assim, assado, e eles deram essa referência bibliográfica, né, para essa finalidade, vai atrás disso também. Isso é contribuição, isso é formação continuada também. Às vezes a gente acha que formação continuada é só fazer cursos, não, mas quando a gente está ali, né, entre os pares, isso também contribui para a nossa formação. E a outra dimensão continuada é esse exercício central da formação continuada, que aí é justamente a gente buscar, né, através dos cursos, daquilo que é ofertado, e aí a gente tem, né, uma universidade tão séria como a UniGoiás, que tem essa preocupação de ofertar com muita qualidade, preços acessíveis, com um corpo docente muito qualificado, muito gabaritado, cursos que vão agregando a formação de cada um, né, cursos que vão complementando essa formação, cursos que vão nos possibilitando sermos profissionais diferenciados no mercado, porque a gente sabe que tem em todas as áreas, né, profissionais e profissionais. E aí a nossa necessidade de buscar formação continuada em lugares sérios, comprometidos, responsáveis, que não vão só nos fornecer papel, certificado, para a gente pendurar na parede, e quem entrar achar que a gente é a pessoa mais qualificada do mundo, mas que na prática a gente não conseguiu, né, absorver nada daquilo porque não escolheu uma instituição séria. Então, esse é um critério que eu sempre considero muito importante quando um profissional vai fazer um investimento na sua formação. Porque muitos se desmotivam justamente pela infeliz escolha de instituições que não são sérias. E aí também não é, né, assim, infelizmente a educação é rifada, todo mundo vai muito atrás de preço, né, e não busca olhar o corpo docente, grade curricular, carga horária, e muitos, infelizmente, profissionais também só querem o título, né, só querem, às vezes, a certificação para conseguir um emprego tal no lugar tal. Formação continuada, ela é compromisso com você mesmo. Formação continuada é o compromisso que você tem com a sua qualificação. Eu acho que, assim, é aquela velha história, né? A gente pode enganar todo mundo, menos a gente. Então, quando a gente não faz uma boa escolha de uma instituição séria e comprometida com a formação, a gente corre esse risco, né, de depois achar que não vale a pena investir em mais nada. Então, a gente tem que pensar muito nisso.
é uma formação que eu vou fazer a partir de uma necessidade que eu detectei, que eu investiguei, porém com um objetivo e uma finalidade, né? Não é mais uma formação, não é uma formação porque isso vai agregar no meu salário, não. Eu acho que a gente tem que ter muito claro quando escolhe um curso, quando busca uma pós-graduação, quando busca uma especialização, compreender onde que isso vai me agregar valor, né? Porque, como eu disse, é investimento de tempo, é investimento financeiro, então a gente tem que ter, assim, muita sensatez, muita prudência em fazer essas escolhas, em busca dessa formação continuada, né? E formação continuada, gente, é para a vida. Eu falo que nós, profissionais de educação, principalmente, já não pode pôr prazo de validade, não. Aquele prazo que fala assim, eu vou até ali, depois de 10 anos de profissão, eu já acho que eu não preciso disso, ou depois de não sei, né? A gente não conta a nossa vida pelo tempo. É bem como eu iniciei, quanto mais eu sei, mais eu vou entrando em contato com o que eu não sei, né? A Michele citou que eu dei um módulo na pós de neuropedagogia, e um módulo que fala da relação da neurociência com a aprendizagem. Me achei até atrevida e falar disso para professor, né, dar esse módulo, e atrevida pelo sentido de ser tão complexo, né, de ser algo assim, que não deixa de estar sendo um pouco novo, está em voga, mas ainda é novo, desconhecido, mas quanto mais eu estudava para preparar essas aulas, mais eu via que eu estava no raso, mais eu percebia que eu tinha que me aprofundar. Corri para fazer uma especialização bem específica da neuropsicologia, né, porque já era um desejo antigo de ter essa formação em neuro, porque é um campo aí que me encanta, cada vez mais que a gente estuda sobre essa relação do cérebro com a aprendizagem, mais sentido tudo vai tendo na prática, e aí entro em contato de novo com a minha superficialidade. Quando eu fui para a especialização, né, que agora no meio do ano eu concluo, eu falei, meu Deus, é muito mais abrangente, é muito mais complexo, né, assim, um universo que você fala, nossa, o que eu sei é isso daqui, né? O que eu sei, eu tenho a obrigação de partilhar, né? Quando eu vou a convite de uma universidade como a Unianguera falar para um grupo de especialização, eu sei que o que eu tenho para oferecer para aquele grupo vai ser de grande valia, né? Mas isso não me coloca numa condição, os nossos títulos, os nossos cargos não podem nos colocar numa condição de achar que a gente sabe mais que alguém, né? Ou que a gente já sabe tudo. Enquanto coordenação, se eu não estiver ali vinculada com os meus professores, aprendendo cotidianamente com eles também, né, me colocando nesse lugar de que eu não tenho a verdade comigo, porque a verdade, para ser nossa, ela não pode ser nem minha e nem sua, eu vou estar perdendo oportunidades de me formar cotidianamente com os meus pares. Então, a gente precisa estar nessa relação muito aberta, de muito diálogo, para a gente poder ir contribuindo uns com os outros nessa formação, né? E por isso que eu acho que 2020 também, para nós da educação, apesar de ter sido muito sofrida, ela trouxe muita atualização para nós, né? A pandemia, assim, enquanto profissionais da educação, nos exigiu nos atualizarmos, nos exigiu sair, né, da nossa zona de conforto e buscar alternativas, né? E quando a gente, em equipe, pôde estar conversando, pensando, isso encurtou um pouco o caminho. Quem teve que desbravar esse caminho sozinho deve ter penado mais, né? Mas a renovação aconteceu. Eu acredito que todos nós, né, da área da educação, terminamos 2020, começamos 2021 com habilidades que a gente não tinha, com capacidades que a gente desconhecia,
Porque o que eu vi de professor, já numa faixa etária, né, depois dos seus 50, 60, conseguindo, com muitas vezes limitação, vencer as barreiras da tecnologia para continuar exercendo sua docência, foram muitos. E isso é admirável. São aqueles profissionais que não permitem que as dificuldades o limitem. Porque é a gente que se limita. A gente que acha que, né, algumas coisas são mais... não é para mim, isso não é para mim. E se a gente pensar na nossa profissão, a gente tem que se abrir muito ao novo. A gente tem que ser, né, esse profissional aberto a mudanças. E desconstruindo. Ser professor muito essa relação de construção e desconstrução continuamente. É desconstrução do saber, é aquisição de novos saberes, é esse movimento, né? É esse dinamismo que a nossa profissão exige. E se a gente for percebendo, né, a evolução de toda a educação, a gente vai vendo que quem ainda está nesse meio, quem ainda está na ativa, quem ainda está trabalhando com a educação, é porque se permitiu acompanhar todas essas mudanças, essas renovações, essas atualizações. E de várias maneiras, investindo na sua formação, buscando conhecimento, se mobilizando na comunidade educativa, né? Então, a formação continuada, ela é algo que, quando a gente fala dela, às vezes a gente pensa nela só para o nosso campo profissional. Porém, a gente tem que pensá-la de forma mais abrangente. A gente tem que entender que a formação continuada, ela tem que existir para nós, na nossa vida, para todas as áreas da nossa vida, né? Justamente por aquilo que eu falei lá no início, quando eu me coloco num lugar de humildade, em que eu não detenho todos os saberes, é nesse momento que eu começo a ir atrás desse saber, que eu começo a ser protagonista desse do conhecimento, né, dessa minha necessidade. E me mobilizo para isso. Porque não adianta a gente ficar só na lamúria, né? Não adianta a gente ficar só ocupando o sistema, não adianta a gente ficar, né, com raiva da China, que propagou o vírus, não adianta a gente ficar aí na queixa. É da queixa para mobilização. A gente tem que sempre o quê, né? Depois que passa esse movimento da queixa, ir para a ação, e a ação, ela é essa mesmo, de investigação, de olhar para você e pensar o que é que me falta. Onde que é que eu tenho que investir, para onde que eu vou canalizar os meus esforços para eu me tornar o profissional que eu desejo ser e que meu aluno merece. Porque a gente fala muito, né? É bonito falar que a educação transforma o mundo, que nós da educação temos esse papel. Mas será que o que eu tenho para oferecer está me dando essa condição de ser agente transformador? Ou eu estou cumprindo esse papel só por questões, por vínculos trabalhistas, por questões financeiras, né? Uma pergunta que eu sempre gosto, assim, de revisitar é: por que você escolheu ser professor? Porque é uma profissão que a gente escolhe. Eu acho que no caminho, às vezes, alguns foram escolhidos. Tem pessoas que não pensaram nessa profissão logo de imediato, mas tomaram gosto por ela. Porque, né, tem alguma coisa que morde a gente aí, dá uma picadinha do ensino e a gente não consegue sair desse lugar. Mas, a partir ou da sua escolha, ou de você ter sido escolhido pela educação, o que te move? Porque só a gente falar que a gente transforma o mundo pela educação, não. A educação transforma, sim, as pessoas que estão ao seu redor, transforma um contexto, transforma uma sociedade, transforma uma cultura, se a gente tiver nela profissionais comprometidos com isso. Profissionais que desejam realmente fazer a diferença a partir desta profissão. Uma profissão que a gente, assim, sabe de todo o valor dela, e que agora em 2020, né, nós professores fomos muito enaltecidos, fomos considerados heróis por tudo que a gente conseguiu realizar, né, o tempo inteiro a gente vê nessas frases aí,
motivacionais feitas, falando o quanto o profissional de educação foi herói nesse tempo de pandemia. Ou seja, é uma frase que, ao mesmo tempo, demonstra um reconhecimento pelo papel que a gente cumpre, mas é uma frase que também acho que tem que nos conduzir para um outro lugar, de pensar assim, o que eles esperavam de nós? O que será que a sociedade esperava do professor? Que o professor fosse publicamente assumir que não dava conta de fazer diferente do que sempre fez? Será que nos considerar heróis desse tanto só porque a gente ofereceu aquilo que, naquele contexto, nesse momento que a gente está vivendo, era necessário ser ofertado? Sabe assim, é uma frase que também me faz refletir um pouco dessa subestimação desse nosso papel. É como se a gente não tivesse aí competência ou formação necessária para realizar tudo que a gente está realizando. Então, a gente tem que parar também, às vezes, para pensar se a gente não está dando esse entendimento para a sociedade, de que professor é um profissional engaiolado, engavetado, engessado, enrijecido, e eu gosto de falar enrijecido porque o contrário do enrijecido é o flexível, e foi o ser flexível que fez a gente sobreviver a uma pandemia. Então, a gente, assim, né, tem que escutar até alguns elogios com uma certa crítica. Esses elogios, às vezes, está dizendo também daquilo que a nossa imagem está refletindo. Então, a formação continuada, ela nos propicia isso, de estarmos prontos, preparados para as adversidades. Porque elas, a gente já percebeu, 2020 também nos reconfirmou aquilo que a gente sabe, mas que a gente, ao longo da nossa trajetória, vai esquecendo de que a gente não tem controle de nada. De que a gente não tem domínio sobre o que vai acontecer daqui a pouco na nossa vida. E só conseguiu atravessar essa turbulência quem estava preparado. E eu falo em preparo, não é só um preparo acadêmico, um preparo institucional, né, um preparo de competências, não. Eu falo de preparo emocional, né, eu acabo não deixando de trazer um pouco essa questão pela minha formação mesmo, acaba sendo inevitável entrar nesse assunto, né, de um preparo emocional que te dá condições de ir atrás do preparo profissional. Porque é a partir desse equilíbrio emocional, dessa inteligência emocional, que eu consigo acessar em mim aquilo que falta. E não é o que o outro me falou que falta, é o que eu percebi que falta. Né? Então, assim, os desafios vão existir sempre. Na hora que a gente vencer essa pandemia, outras situações vão acontecer. Com maior ou menor gravidade, a gente não sabe. Mas o que ficou claro para nós? Que só consegue transpor os obstáculos e vencer os desafios quem está preparado ou continuadamente se preparando. E esse continuadamente se preparando é aquilo que a gente aqui está hoje refletindo, discutindo sobre a necessidade da formação continuada. Mas quero reafirmar que formação continuada por formação continuada, primeira coisa que eu acho que é importante a gente discernir, que formação continuada não é só curso. Formação continuada é investimento em você, em todas as suas áreas. Naquilo que te compõe, naquilo, né, que te faz ser um ser integral. A gente acha que formação continuada é só fazer curso. Tem gente que emenda um curso atrás do outro. A gente, né, vê lá, assim, tem um currículo daqueles extenso de tanto curso e participação em seminário e congresso, e isso e aquilo. Isso é bom? É bom. Mas se eu não souber transpor isso para a minha prática, se eu não colocar isso tudo em função do lugar em que eu estou, né, do meu nicho, não vai servir para nada, né? Vai ser em vão todo esse tanto de curso, esse tanto de
teoria. Então, a gente tem que pensar numa formação continuada com esse sentido, para que ela, de fato, me possibilite alcançar aquele que está, né, que é o meu objeto diário ali de trabalho, que é o meu aluno, né, que é a instituição onde eu estou, a qual eu pertenço. Se eu não buscar a formação com esse objetivo, ela vai ser só para você um acúmulo de conhecimento, né? Vai te encher ali currículo, mas não vai te colocar para cumprir o principal papel que a gente tem que cumprir enquanto pessoas, enquanto profissionais e principalmente enquanto educador. Né? Então, assim, essa reflexão que eu faço muito sobre a importância da formação continuada para nós, professores. E a gente sabe que não é só para nós, né, isso em qualquer área de atuação, mas a gente está aqui falando para professores, né, falando através de uma universidade que é muito séria, muito respeitada e muito comprometida com essa formação, que possibilita, que oferece, né, eu acho que isso, assim, é o mais bacana, é as universidades oportunizar isso, porque aí só não busca quem não quer mesmo, e a gente poder canalizar, né, os nossos esforços nesse objetivo. Então, assim, a formação continuada, ela tem que ser algo previsto, planejado, né, e pensar nessas 3 dimensões, na pessoal, na institucional, né, na dimensão desse ponto de vista que gere formação mútua, porque aí sim ela está cumprindo o seu papel, né? Então, assim, eu queria hoje que essa reflexão partisse desse princípio, da gente buscar compreender o papel que a formação continuada tem na nossa, reverbera no nosso cotidiano, na nossa atuação como professor, né? E que a gente se descolasse um pouco dessa questão do título, da certificação, que a gente buscasse o conhecimento para esse conhecimento, de fato, agregar valor na minha prática, para que esse conhecimento me torne diferente, né, um profissional diferenciado nas minhas metodologias, na minha proximidade com o meu aluno, naquilo que eu estou oferecendo para a minha comunidade educativa. É com esse objetivo que a gente tem que buscar uma formação continuada. É buscar, quando a gente fala assim, eu preciso buscar diferenciais. Quais? Por quê? O que você vai fazer com eles? Eu penso que tem que ser os principais questionamentos para a gente também não cair muito nos modismos. Porque nós estamos assim, né? Envoltos por ofertas imensas. Perigoso da gente cair em umas ciladas. Por isso que a gente tem que ter muita coerência para fazer essas escolhas, né? E, primeiro, muito autoconhecimento para que as nossas escolhas nos direcionem para lugares frutíferos, para a gente aplicar isso de uma forma que, de fato, o nosso fazer e o nosso saber seja transformador. Contribua para aonde eu estiver, onde eu estiver plantado, que eu floresça. Então, a formação continuada tem essa perspectiva da gente poder colocar isso tudo a serviço. Então, por isso, há necessidade de ser uma formação consistente, uma formação séria, uma formação em que eu esteja ali disposto a me comprometer com ela, né? E pensar que, de várias maneiras, a formação continuada acontece. Não só através de cursos. Quando eu estou aberto à partilha, ao exercício do pensar, à transferência dos saberes, né? Quando eu coloco o meu fazer à disposição, eu estou colaborando para a formação de alguém. Eu estou, né, podendo oportunizar que outras pessoas aprendam comigo e também me inspirem na minha prática. Então, é nessa dimensão mais ampla que eu venho aqui, nessa noite, falar com vocês sobre a importância da formação continuada para nós, professores.
E invistam, gente, invistam, porque assim, a gente precisa cada vez mais de profissionais, não só qualificados, mas não só com competências pedagógicas, curriculares, né, com saberes técnicos. A gente precisa de profissionais com habilidades para poder contribuir mesmo com a formação desse alunado. Vocês que estão na universidade, talvez apalpem isso até com mais concretude que eu, o quanto, né, de lacunas que os nossos alunos estão chegando até a universidade, o quanto vocês da universidade, às vezes não conseguem nem avançar, nem dar passos maiores, nem mergulhar em águas mais profundas pelas limitações desse alunado, né? E aí, se a gente for fazer aqui uma retórica sobre isso, a gente vai ter que voltar em questões que são extremamente abrangentes, que nos gastariam uma noite inteira de reflexão, de discussão, né, para que a gente consiga chegar na raiz da questão. Então, a gente tem que pensar muito assim, que é um grande desafio ser professor, é um grande desafio nesse país, no nosso país, porque a gente sabe que o nosso sistema de educação, nosso sistema de ensino é um sistema que ainda precisa evoluir muito. E a gente, infelizmente, ainda é muito refém dele e ele nos gera algumas limitações, né? Por isso que na universidade a gente tem uma condição de, não é nem romper com esse sistema, mas quebrar alguns paradigmas, né? De trabalhar de uma forma mais ampla, com um pensamento que não é só linear, né, e com estímulos diferentes, com proposituras diferentes. Então, assim, para ir finalizando, né, já agradecendo muito esse tempo que vocês se dedicaram a me ouvir, essa atenção, esse respeito, essa consideração pela palavra lançada aqui, né, que tudo às vezes possa ter já ido se acomodando dentro de vocês, para que isso possa reverberar em ações, mas eu queria vir aqui, era contribuir com isso, com essa necessidade da gente compreender não só a importância da formação continuada, mas a amplitude desse conceito, o que é, né, uma formação continuada, o que ela pode promover em nós, como profissionais, e através das nossas ações, como a gente pode, de fato, mudar ali, melhorar, transformar o lugar em que a gente está inserido, o contexto que a gente pertence, né, o nosso nicho ecológico. Então, assim, Michele, te devolvo a palavra para você olhar, né, no bate-papo, para a gente poder abrir aí esse tempinho que você disse que a gente teria para as perguntas. E obrigada mais uma vez pelo convite, obrigada, né, pela oportunidade de estar aqui entre meus pares, falando, né, contribuindo com a formação de vocês, e com certeza, quando eu me preparo para esse momento, eu também já estou alicerçando a minha formação. Tem uma pergunta da Gleice, obrigada aí, Gleice, várias pontuações que você fez, e ela pergunta o seguinte: professora, quem a senhora entende que foi a área que mais sofreu com esse novo formato? Eu não sei se a área, ela está falando aqui das várias modalidades de ensino, se são, né, a questão se é o professor, se é o aluno, né, a escola infantil, se é o ensino superior, né? Então, vê se você consegue responder a Gleice aí, que participou aqui intensivamente conosco, professora. Então, obrigada, Gleice, pela sua participação. Para a gente é uma alegria ter essa interação, né? Sabe, Gleice, eu não sei dimensionar, porque eu não acredito que alguém sofreu pouco. Eu acho que em todas as dimensões, o impacto, né, que a pandemia trouxe, se a gente está falando aqui da área da educação, né, acredito que você está perguntando relacionado a isso, não a outras áreas profissionais, foi muito grande, desde a educação infantil até a universidade,
né? Eu acredito que, assim, nenhum professor, seja, né, da fase em que ele trabalha, que ele atua, passou por isso sem dificuldades, né? Acho que todo o alunado ficou comprometido, existem lacunas aí que vão caber aos próximos anos para serem supridas, né? Eu acho que a gente não pode fechar os olhos para isso, nem achar que está tudo bem, porque a gente sabe que em 2020 muita coisa foi roubada de nós, muitas possibilidades, né? Todo mundo fez o seu melhor, fez o seu possível, dentro das condições que tinha. Se a gente pensa assim, da escola pública, a escola particular, a universidade, todo mundo teve muito impacto, uns mais, outros menos, né? Igual às vezes tem aquela frase, tá todo mundo no mesmo barco. Não, estamos todos vivendo a mesma situação, em condições diferentes. Porque tem gente que nem barco tem gente que está num bote salva-vida, tentando pôr a cara para fora para poder se salvar. Então, a gente, é difícil dimensionar isso, sabe? Dimensionar isso talvez até seria injusto, porque todo mundo sofreu muito, está sofrendo, tem sequelas e tem lacunas aí deixadas por esse contexto que vão demorar anos para serem supridas. Se a gente pensar no que a pandemia promoveu, né, de distanciamento de ensino-aprendizagem, a gente vai ter aí, eu acredito, né, que uns 2 anos para colocar a casa em ordem, para poder fazer assim com que as coisas se acomodem novamente e o curso natural do Rio siga. Não sei se eu te respondi, é uma questão muito subjetiva, mas que de fato não dá para mensurar, né? Eu falo que impacto e sofrimento não dá para você mensurar. Cada um sente de um jeito, passa de um jeito e consegue superar de um jeito, não é? Ok, professora. Tem um ponto aqui, né, que chegou para nós, e você tocou, né, nessa questão. A tecnologia nunca vai substituir o relacionamento com o professor, né, esse relacionamento professor e aluno. E aí eu me lembrei aqui que eu ouvi em uma palestra que a tecnologia não vai substituir essa relação professor-aluno, mas o professor que não usar a tecnologia, ele será substituído. Como é que você entende isso, né? O que você pensa aí sobre isso, professora? Michele, eu vejo que assim, o que 2020 nos forçou a ser e a fazer é um caminho sem volta. Sermos seres tecnológicos. E essa resistência a nossa classe sempre teve. Eu acho que a gente tem que dar a mão palmatória a isso, né? A gente usava tecnologia nas nossas aulas, mas, como eu disse, de uma forma muito superficial, projetando um slide num quadro, né? Utilizando aí do computador como ferramenta de trabalho, mas não a ponto de preparar uma aula pela plataforma. Pelo menos a educação básica não tinha esse formato, né? Talvez a universidade já esteja ali um passo à frente, mas também não são todas que eu conheço, que eu convivo, que estavam aí nessa era tecnológica, não. Então, o que a tecnologia, né? Eu gosto muito dessa frase, a tecnologia não substitui o professor, o contato, o vínculo, a interação, mas o professor que não, né, se converter à tecnologia, ele vai ser substituído, não porque a máquina está tirando o lugar do homem. Não, não é um discurso simplista assim. Porque eu falei, né, anteriormente, no que a nossa profissão implica. A nossa profissão, ela é fundamentada na renovação, na atualização. Então, assim, se a gente não sedimentar nisso, a gente vai ficar, não é só por conta da tecnologia, não, a gente vai ficar por N razões para trás e vamos ser, sim, substituíveis, né? Uhum. Então, não é que a tecnologia substitui o professor, não. A gente se permite ser substituível quando eu não acompanho o processo. E aí não é culpa do sistema. Fui eu que escolhi não me adequar, fui eu que escolhi não me abrir àquilo que o momento está me mostrando que é necessário. Tanto que, né, o professor que não conseguiu se adaptar a essas mudanças que a pandemia colocou e impôs,
foi buscar outras fontes de sobrevivência. Foi se tornar vendedor, né? Foi virar confeiteira, foi buscar outras fontes de renda porque entendeu que aquilo ali não é para ele. Ou porque ele só sabia fazer de um jeito e não se abriu ao novo. Então, quem não se abre ao novo não vai sobreviver, não é só na área da educação, é em nenhuma área. Então, é isso que a gente tem que entender, que a tecnologia, ela veio, gente, para ficar, e ela veio com possibilidades maravilhosas. Ela traz para nós elementos, assim, riquíssimos, riquíssimos. Olha isso que ela está nos possibilitando, cada um dos seus lugares, estarmos juntos. Quem de nós, às 6 horas da tarde, poderíamos pegar o carro, enfrentar um trânsito, encerrar o expediente mais cedo para isso, para ir numa, às vezes, palestra presencial? Né? Muito mais difícil. Quantas coisas a gente deixa de realizar por essa questão, por esse fator tempo, logística, e que isso agora a tecnologia vem, encurtou, mostrou, não, tem outro caminho, pode ser por aqui, ó. Vai ser a mesma coisa? Acho que depende do nosso olhar. Faz falta, ao final da palestra, a gente se cumprimentar, a gente se ver, a gente ter o cafezinho? Faz. A gente é brasileira, a gente gosta disso, né? Nós não somos europeu frio, a gente gosta, né? Nós somos latino-americano, então a gente gosta disso do final. Mas também não estamos deixando aqui de cumprir o nosso propósito, né? Então, a tecnologia é sim um caminho sem volta. E quem não se aperfeiçoar nessa área, aí vai ser substituído mesmo, infelizmente. E não é crueldade do sistema, não, gente. É porque se a gente não tiver aberto à mudança, à inovação, e não superar os nossos limites que a gente se coloca, porque, como eu estou dizendo para vocês, vi muito professor aos seus 70 anos, já aposentado, mas que ainda exerce a profissão, vencer essas limitações e está aí, ó, cumprindo brilhantemente seu papel, a gente fica meio para trás. E não é só na educação, não, é em tudo. Em tudo. E até breve, né? Professora Lília, receba o meu abraço, muito obrigada, viu? Tudo de bom para vocês. Tchau, pessoal. Beijo, beijo grande.